conhecida e, como a maioria dos textos que é muito conhecido, ou que são muito conhecidos, eles são mal interpretados. Esse é um texto que fala justamente do perigo do auto-engano. E muitas pessoas usam esse texto como outros textos, e a gente até falou uma frase que define um pouco esse pensamento: texto mal lido, sinal de perigo. Então, grande parte de alguns textos bastante conhecidos das Escrituras, eles têm essa característica bastante triste, que é uma interpretação equivocada dos ouvintes. Paz, boa noite. E esse texto que fala acerca de um fariseu e um publicano. Antes é importante que eu diga para vocês o que é um fariseu e um publicano, para que a gente possa dar um ponto de partida na parábola. Quando Jesus pregou essa parábola, ele não precisava dessa explicação, porque isso fazia parte do contexto daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas sabiam o que era o fariseu e o que era o publicano. O fariseu foi um grupo de homens que existia na época de Jesus e que começou a existir nos séculos anteriores, quando a maioria dos judeus haviam se afastado da lei. Eles decidiram obedecer à lei. Então, o fato de ser fariseu não era automaticamente algo ruim. Mas a palavra fariseu, ela vem de um verbete que significa separado. Então, homens que decidiram se separar para uma obediência da lei. Assim como surgiu na Inglaterra os puritanos, algumas centenas de anos atrás. Então, os fariseus, eles surgem nesse mesmo contexto. A maioria das pessoas estavam desvalorizando a ideia de adorar ao verdadeiro Deus, e esse grupo surge no sentido de que eles iriam adorar, eles iriam estudar a palavra e eles iriam praticá-la. Só que, como tudo que o homem faça longe de Deus, isso que surge de uma ideia aparentemente boa se torna algo ruim. E essas pessoas começam a se tornar soberbas e envaidecidas por conta de viverem uma vida aparentemente mais correta do que os demais. Mas contudo, assim, do ponto de vista da sociedade, eles eram homens muito respeitados. Eram pessoas que recebiam destaque onde eles iam, justamente por conta dessa separação que eles tinham do ponto de vista externo, diferente dos demais homens. O publicano foi um grupo de pessoas que surgiu com o domínio do Império Romano naquela região. Antes do século I, o Império Romano ele começa a dominar quase que o mundo conhecido, naquela época, Europa, África, Ásia, e chega então no Oriente Médio e eles dominam aquela região. E como toda a região dominada pelo Império Romano, o Império Romano ele tinha uma característica diferente dos outros impérios que precederam, babilônico, medo-persa. Eles tinham uma característica: eles davam uma determinada autonomia aos povos dominados, mas em compensação eles cobravam tributos e eles exigiam que as suas normas fossem respeitadas. Então, esse grupo de homens chamado publicanos, eles eram cobradores de impostos, não qualquer tipo de imposto, mas o imposto devido a Roma, porque Israel naquela época era vassalo de Roma, ele era subjugado ao poderio romano. E a grande maioria dos judeus olhavam para os publicanos como pessoas que eram traidores.
pessoas que estavam trabalhando para o outro lado. Sendo que os próprios fariseus, como a gente viu no caso de Jesus, o Sinédrio, os saduceus com os fariseus, eles eram pessoas que tinham determinada até intimidade com Roma. Os herodianos também a mesma coisa. Mas as pessoas decidiam depositar todo o seu ódio nesse grupo de trabalhadores que cobravam impostos para Roma. Então esses homens eram chamados de publicanos. Eles eram cobradores de impostos. Eles cobravam, mas o que acontece também é que naquela época não existia uma forma de se aferir se o publicano estava cobrando o imposto correto ou não. E na sua grande maioria, os publicanos se aproveitavam do seu status e cobravam a mais, repassavam o valor a Roma e ficavam com esse a mais que eles cobravam e se tornavam pessoas ricas. Então era comum que os publicanos fossem corruptos, mas não significa que todo publicano era corrupto. Não significa que ser publicano era proibido diante de Deus. Muito pelo contrário, João Batista foi procurado por publicanos que foram se batizar e questionaram: João, o que devemos fazer para estar preparados para a chegada do reino? O João disse: olha, vocês cobrem somente aquilo que é estipulado, porque essa é a profissão de vocês. Então vocês estão cobrando, repasse a Roma. Eles já tinham, a porcentagem legal que seria deles. O problema é que eles cobravam a mais. Então esse é o contexto da parábola. Jesus aqui, mais uma vez, a semelhança de uma parábola muito conhecida, que a gente chama de a parábola do bom samaritano, apesar de não ter essa expressão na parábola, Jesus escandaliza os seus ouvintes. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos e viam os samaritanos como pessoas de segunda linha, como pessoas abaixo da linha da humanidade. E os publicanos também eram vistos, como pessoas de segunda categoria. Eles não eram bem vistos pela sociedade judaica da época de Jesus. Então, dito essas coisas, agora a gente pode tentar interpretar a parábola. Propôs também esta parábola, versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Então, Jesus aqui está propondo uma parábola. Não se esqueçam o contexto. Logo depois que ele falou da parábola do juiz iníquo, ele incentiva as pessoas ao dever de orar sempre e nunca esmorecer. É o versículo 1 do capítulo 18. E aí Jesus então conta essa parábola, onde aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E o título da mensagem de ontem foi alguma coisa que eu estou esquecido, mas foi uma pergunta. Que fé você pensa que tem, não foi isso? Exatamente. O Mateus me ajuda demais, aleluia. Então, que fé você pensa que tem? Foi o título de ontem. E o título da mensagem de hoje é: quem você pensa que é? Então, quem você pensa que é? Se você tivesse que dizer alguma coisa ao seu respeito, você falando de você mesmo, diante de Deus, não é diante das pessoas, mas diante de Deus, o que você diria acerca de você mesmo? Como se, é muito comum, não sei como está agora, mas na minha época, quando você ia para entrevistas de emprego, a pessoa dizia: me diga aí quais são suas qualidades. E quais são os seus defeitos? Aí numa entrevista de emprego ninguém tem defeito, só tem qualidade. Mas a grande questão é que quando a gente faz essa pergunta, quem você pensa que é quem você pensa que é diante de Deus. E antes da gente entrar propriamente na parábola, eu quero também passear com vocês acerca de um ponto, que é o perigo da autoilusão. O perigo de você pensar a seu respeito de uma maneira diferente do que Deus pensa a respeito de você. Mas, pastor, como eu vou saber qual é o pensamento de Deus ao meu respeito? É muito simples, é só você ler a Bíblia. A Bíblia diz qual é o parâmetro. A Bíblia diz qual é
a balança que nós todos seremos medidos. O que é que Deus espera de cada um de nós está escrito. Então é importante que a gente pense um pouco sobre isso. Então, antes da gente entrar aqui no capítulo, nessa parábola, né, do fariseu e publicano, eu queria convidar vocês a abrirem Mateus. O irmão José com certeza falou sobre isso. Se os irmãos estão lembrados, quando ele falou sobre o Sermão do Monte. Jesus aqui no capítulo 7, ele fala dos perigos da autoilusão. E de longe, o maior perigo da autoilusão é esse. É você viver a vida achando que você está salvo, quando você continua um condenado. Mateus capítulo 7, versículo 21. Então, o que Jesus conta aqui em Mateus capítulo 7 é algo que tem que fazer todo cristão levar a sério o seu cristianismo e, acima de tudo, levando a sério o seu cristianismo, fazer um exame minucioso acerca da sua vida espiritual. É muito comum a gente se interessar pela vida espiritual dos outros. A gente encontra defeitos nos outros muito facilmente. Mas a gente deveria procurar mais defeitos em nós mesmos. Amém. E com certeza a gente encontraria. Então aqui no capítulo 7, o Senhor diz, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Todos vocês já sabem, estou falando só para fixar, que a expressão Senhor, Senhor revela intimidade. Então, quando Jesus fala isso, que as pessoas se aproximavam dele, dizendo Senhor, Senhor, eram pessoas que se aproximavam de Jesus, dizendo ter intimidade com ele. É como alguém, nós sabemos que o nome do irmão José é José Malheiros. Bastos Malheiro, é Bastos primeiro, né? José Bastos Malheiro Júnior. Mas a gente sabe que o pessoal mais próximo chama ele de Ju. É o Ju. Né? Então, não é qualquer pessoa que vai chegar e diz, oi Ju, bom dia. Uma pessoa que nem conhece ele, não vai chamar ele de Ju. Vai chamar ele de José. Então, aqui Jesus está dizendo que pessoas vão se aproximar dele achando que tem intimidade com ele, quando na verdade nunca se preocuparam com isso. Então, aqui ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o assunto, o reino dos céus, é o mesmo que nós estamos tratando em Lucas 18. Desde o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu já falei para vocês, o assunto tem sido o reino. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos filhos perdidos, tudo aquilo ali diz respeito ao reino de Deus. E aqui Jesus está falando do reino. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é somente conhecer a vontade, é fazer a vontade. Aí eu sei que Jesus não quer que eu minta. Mas, irmão, eu minto. E eu minto com amor. E você pergunta, você não tem temor no seu coração? Olha, eu até tenho, mas assim, eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já menti. Com certeza essa pessoa não é um cristão. Porque um cristão, ele pode até mentir, como foi o caso de Abraão. Mas vem o quê? Uma disciplina de Deus e traz consigo arrependimento. Uma pessoa que vive uma vida de engano e de auto-engano, com certeza essa pessoa nunca foi alcançada pela graça de Deus. E isso é algo que a gente tem que examinar, acima de tudo, a nós mesmos. Porque quem sabe de verdade se somos mentirosos ou não, é a gente. Então aqui ele diz, versículo 22, muitos, olha que coisa, muitos, naquele dia, hão de dizer-me, e aqui é importante você entender, é como se aqui fosse um quadro, e, o quadro é esse aqui, viu? E aí você tem só essa partezinha aqui, seriam os cristãos que aparentemente vivem corretamente.
Mas até essa partezinha aqui de cristãos que aparentemente vivem corretamente, é só uma pequena parte dessa partezinha que está fazendo a vontade de Deus. Para a gente ver que quando Jesus fala que a porta é estreita e o caminho é apertado, ele não está exagerando. Ele está falando que é difícil. Quando ele diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer, e a gente vê uma igreja evangélica crescendo em quantidade, fala, o que é isso? Essas pessoas nem pregam o Evangelho e as igrejas estão abarrotadas de gente, mas é por isso, porque nem pregam o Evangelho. As pessoas nem sabem o que estão fazendo lá. E aqui Jesus está dizendo, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Quantas pessoas, irmãos, acreditam que adivinham o futuro para Deus? Que adivinham o futuro? Aqui está o irmão João, que não me deixa esquecer como a gente ia para esses cultos de adivinhação. E sempre que eu ia com o irmão João, ele recebia ou chave ou maleta. E as pessoas só viam ele de terno. E ele nunca usou terno, eu nunca vi João de terno. No máximo foi uma camisa social. Então a gente percebe que as pessoas buscam isso. Profecias, adivinhação. Algumas acontecem, outras não. Jesus está dizendo que pessoas profetizaram em seu nome, mas aqui o contexto de profecia vai além, não é só adivinhar o futuro. Profecia, do ponto de vista bíblico, fala também a pregação. Pessoas que pregavam e achavam que estavam fazendo isso no nome de Jesus, quando na verdade estavam fazendo isso para ganhar dinheiro. Estavam fazendo isso para se tornarem famosos, para se tornarem respeitáveis, para ganharem votos, como a gente está vendo agora. A quantidade de candidatos que tem como prefixo pastor, diácono, irmão tal. Né? Eu digo, meu Deus, esse pessoal não tem medo, não. Tem gente que é bispo fulano, né? Que é candidato, apóstolo tal. Tudo está lá, e é o nome oficial dessa pessoa, como se fosse um nome artístico. A gente teve um senhor que morreu e que com certeza agora está no inferno, que era um tal de irmão Lázaro, que fez uso, né, da sua aparente religiosidade para ganhar dinheiro, porque se tornou um músico famoso, ganhava muito dinheiro, o show dele custava de 50 a 100 mil reais. Como se não bastasse, ainda entrou na área política. Foi deputado, se eu não me engano, deputado federal, foi candidato a senador, e chegou e morreu como vereador, porque na verdade ele esperava ser prefeito ou vice-prefeito, alguma coisa nesse sentido. Então a gente percebe que as pessoas não têm temor, né? Elas usam mesmo o nome de Deus. Hoje, se ser evangélico, né, você sabendo usar do título de evangélico, você pode trazer lucros para si, né? Principalmente se você tiver algum curso de teologia, conhecimento, né, com outras pessoas, conhecimento político, social, algum tipo de engajamento, né, como essas pessoas que abrem centros de recuperação, que distribuem sopas. Não estou dizendo que essas coisas são erradas por si só, mas do jeito que as pessoas fazem está errado, e era melhor que não fizessem. Por quê? Porque vamos imaginar que hoje todos os evangélicos parassem de fazer essas coisas. Pode ter certeza que até ateu, espírita e islâmico fazendo isso. Mas se a gente parar de pregar o verdadeiro evangelho, quem é que vai pregar? E vocês conhecem alguma forma de ir para o céu sem conhecer o verdadeiro evangelho? Então o que é melhor? A gente distribuir sopa, ajudar pessoas que estão sob a influência de tóxico, ou pregar a verdade e viver a verdade? Percebe? Agora, pregar a verdade e viver a verdade, você não vai transformar isso nem em dinheiro nem em voto. Mas você é salvo. Mas a gente já sabe qual é a escolha da maioria dos evangélicos modernos. Eles preferem o caminho de serem aplaudidos pelos homens, ainda que eles sejam
rejeitados por Deus, como aqui está escrito. Porque vamos ser. Jesus já avisou. Essas pessoas dizem, eu abri um centro de recuperação em teu nome, inclusive tem o teu nome, Jesus, é doutor Jesus. Tem alguma passagem na Bíblia que Jesus se apresenta como doutor? Jesus se apresenta como doutor em alguma passagem da Bíblia? Como é que uma pessoa dá esse título a Jesus se ele não se deu? Que tipo de intimidade essa pessoa diz ter com Jesus a ponto de dar um título para Jesus que ele nunca avocou para si? É isso que Jesus está falando. Que naquele grande dia ele vai cobrar dessas pessoas. E aí? Mas Jesus, passaram mais de 10 mil almas no centro de recuperação que eu dei o teu nome. O meu nome. Você espancava as pessoas lá dentro, maltratava elas. Não ensinava o evangelho para elas. E você está dizendo que era em meu nome que você fazia isso? Então a gente tem que levar a sério. Porque naquele grande dia, o juízo de Deus vai ser algo muito sério. O tempo de arrependimento é agora. Depois, não tem mais espaço. A gente já viu no capítulo 16 de Lucas, um homem que está orando do inferno. E não tem mais nenhuma expectativa de que sua oração seja ouvida. Então aqui, ele diz, e em teu nome não expelimos demônios. Olha, pessoas que usavam o nome de Jesus para expelir demônios. É possível isso? Claro que é. Olha o caso de Judas. Judas expulsou demônios. Ou vocês não se lembram? Que Jesus enviou os seus apóstolos de 2 em 2 e deu-lhes poder para expulsarem demônios e para curar enfermos. Não foi isso mesmo, irmãos? E você acha que Judas não fez isso? Mas ele estava salvo? Não, a gente sabe que não. Uma pessoa pode ser usada por Deus e não ser salvo? Claro, a gente tem o exemplo de Saul. Ele profetizou com os profetas. Mas a gente sabe qual é o destino dele. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com a nossa vida espiritual. Em último lugar, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Parece que isso está sendo escrito para a gente hoje. Né? Não é interessante? Sendo que isso daqui tem 2000 anos que foi escrito. Mas a gente está vivendo uma época que nunca teve antes na história da igreja. Se alguém já estudou aqui a história da igreja, sabe o que eu estou falando. Nunca teve títulos para cultos. E hoje em dia tem Terça dos Milagres, Sexta da Libertação, Quinta das Bênçãos. Esse é novo, eu não sabia. Então você tem aí os nomes. E é o que Jesus está falando. Parece que o pessoal não está lendo a Bíblia. Não parece, não está mesmo. Em teu nome expelia demônios. Quando? No culto de libertação da sexta de manhã. Principalmente quando fazia aquele coelho de fogo, expulsava mesmo. Então lhes direi explicitamente. Você sabe o que quer dizer explicitamente? Na frente de todos. E a ideia aqui é, o que você fez escondido, eu vou revelar. Por quê? Porque naquele grande dia, irmãos, imagine uma cena, e está lá escrito em Mateus 25, o Senhor Jesus no seu trono, todos os seres humanos, de Adão até o último ser humano, diante do Senhor, separados apenas em 2 lados, direita e esquerda, tendo como referência o trono do Senhor. Quantas pessoas você vai ver do lado esquerdo e que você não acredita que essa pessoa está aí? Mas eu tinha certeza que essa pessoa era crente. Essa pessoa foi lá em minha casa, me evangelizou, orou por mim, eu fui curado. Eu me lembro quando essa pessoa impôs a mão e eu fui curado. Como assim essa pessoa está condenada? Tá. Porque não é isso, irmãos, que conta. É o viver em conformidade à vontade de Cristo. Então aqui, quando o Senhor Jesus diz, tantas vezes, na sua caminhada, que temos que renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e segui-lo, e que dentro de uma família vai haver separação, que os inimigos do homem muitas vezes serão os da própria casa.
que nós seríamos odiados pelo mundo inteiro. E a gente fica pensando, eu acho que Jesus está exagerando, porque hoje em dia a gente é evangélico, as pessoas até pedem para a gente orar. Mas é porque a gente não está sendo evangélico de verdade. Porque se a gente fosse evangélico de verdade, muitas pessoas iriam detestar a nossa companhia. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Não é eu conheci e agora rejeito. Não, eu nunca tive relacionamento com você. O verbo conhecer, no contexto bíblico, não fala simplesmente no sentido intelectual, mas ele fala principalmente no sentido relacional. Conhecer significa ter intimidade. Jesus disse: eu nunca tive intimidade com você. Por quê? Porque luz e trevas não têm intimidade, não se relacionam. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mas parece nos nossos dias que se a gente fizer qualquer coisa religiosa, a gente pode viver um pecado assim escandalosamente aberto, mas a gente pratica algum tipo de ato religioso, as pessoas já consideram a gente crente. E quando a gente se levanta e diz: fulano, Beltrano, você está vivendo num pecado aberto, arrependa-se. Qual é a expressão que logo vem? Não julgueis! Mas como assim não julgueis? Você nunca viu que nossa obrigação é julgar os de dentro? Se eu vejo você em pecado e não te exorto, eu estou pecando. Eu estou sendo conivente com o seu pecado e eu não estou demonstrando amor a você, dando a oportunidade de você se arrepender, revelando o seu pecado. Mesmo que você fique com raiva de mim, mas eu vou falar. Então aqui, Jesus, ele diz que naquele grande dia, o auto-engano vai custar muito caro. Por isso o apóstolo Paulo, ele dizia o que dizia: porque dos pecadores, eu sou o maior de todos. O maior pecador que eu conheço sou eu. Mas Paulo, você vive uma vida correta. Vivo uma vida correta, mas eu sei os pensamentos que eu ainda tenho e como devo lutar contra eles. Como eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, para que naquilo que eu conheço, eu mesmo não seja reprovado, como esses aqui de Mateus 7. Então agora, voltando para Lucas 18, irmãos. Com certeza a gente não vai concluir hoje. Os irmãos já vão ficando na bênção. Né? Porque, pastor, o senhor ainda está na introdução, já são... Propôs também essa parábola. E olha que coisa interessante. Quando a gente está estudando aqui Lucas, né, 15, 16, 17, 18 agora, perceba que cada capítulo você vê em alguns momentos Jesus se dirigindo a grupos específicos. Olha que coisa. Vamos voltar um pouquinho. No capítulo 17, como é que começa? Disse Jesus a seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. No capítulo 16, versículo 14, olha que coisa. Os fariseus que eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que ama o dinheiro. A gente chamaria essa pessoa de pão duro. Mas isso é um pecado contra o pão, que não tem nada a ver com isso. Então é a pessoa que ama o dinheiro. Isso aqui é o contrário de generoso. Então os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Olha, as pessoas escarneciam de Jesus. Mas Jesus lhes disse. Então essa resposta de Jesus aqui, quem é o público? Os fariseus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Por isso a pergunta título de hoje qual foi? Quem você pensa que é? Os fariseus, na nossa linguagem, eles se achavam. Pense, a gente é crente. A gente sema demais. Né? Quase que eles faziam um pedestal para eles mesmos. E aqui ele diz, cuidado, pois
aquilo que é levado entre os homens é o quê? É abominação diante de Deus. Por exemplo, a gente passeia pela nossa cidade. Quem aqui já foi num bairro chamado Rio Vermelho? Lá no bairro do Rio Vermelho, eu não vou falar da sereia, não. Eu vou falar de uma estátua de um casal, jovenzinho, e um casal idoso, né, perdão, e o seu cachorro. Jorge Amado, Zélia Gattai e o seu cachorro, que eu não sei o nome dele, mas com certeza se jogar no Google vai sair. Né? Tem lá a estátua deles. O que você acha que eles fizeram para ter uma estátua com a imagem deles? Será que eles fizeram alguma coisa boa para Jesus? Irmão, se eles fizessem alguma coisa boa para Jesus, com certeza, estátua não tinha para eles. Aquilo que o homem tem como de valor. A gente vai trafegar no trânsito. Uma das avenidas mais famosas é a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Depois a gente tem um aeroporto, nem sei como é que está o nome do aeroporto hoje, mas já chegou a ser Aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Por que essas pessoas tinham esse tipo de honraria? Eu estou dando exemplos locais, mas se a gente for para os Estados Unidos, se a gente for para vários lugares do mundo, vai ser assim também. E o que Jesus está dizendo aqui é de aplicação mundial. Os homens valorizam determinadas coisas que Deus não valoriza. E aquilo que Deus valoriza, o homem despreza. O homem não dá valor. Então aqui, Jesus está mostrando isso. Mais uma vez, vamos voltar agora para o capítulo 18. Por que eu disse isso? Porque essa parábola, por incrível que pareça, muitas pessoas, como eu disse a vocês, estudam essa parábola, ou leem essa parábola e têm conclusões precipitadas acerca dela. Muitas pessoas dizem que essa parábola é uma parábola para os fariseus. Não é. Olha que coisa. Como é que começa a parábola? Versículo 9, vamos lá. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Não era só os fariseus que faziam isso, não. Pessoas comuns podiam se achar, não, eu sou crente, eu faço as coisas direito, eu obedeço a Deus, eu vou... Os judeus tinham 3 festas oficiais, e quando você se considerava um judeu, né, que respeitava a lei de Deus, você deveria comparecer a pelo menos uma delas no templo. Essas festas, as festividades eram celebradas no templo. Era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa também conhecida como o Pentecostes, né, que era a festa da colheita. Você tinha que ir lá. Aí você ia. A gente sabe que a lei determinava que você deveria dizimar de tudo que você recebesse. Está lá em Levítico. Então, as pessoas muitas vezes cumpriam determinados preceitos e eles, por cumprirem esses preceitos, eles se declaravam justos. Não necessariamente só os fariseus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está achando que Jesus está falando com os fariseus, quando na verdade ele estava falando com pessoas do grupo dos próprios discípulos, que podiam se considerar justos. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram do episódio que teve uma grande confusão entre os discípulos, porque eles queriam que Jesus dissesse quem era o maior? Jesus. E aí, quem é que vai ficar na direita e na esquerda? Chamaram até a mãe de 2 irmãos que eram discípulos, João e Tiago. Jesus, quando na sua consciência que eu reino, meus filhos vão ficar, né? Não quero destaque. E os demais ficaram com ciúmes. Então, aqui é importante que a gente entenda quem somos. E quem somos? Quem nós somos? Você quer que eu diga quem vocês são, quem eu sou? Vamos lá. O que a Bíblia fala a nosso respeito? Abra, por favor, em Romanos. Ih, lá vem o pastor. Prepara. Ele vai dizer alguma coisa que vai botar a gente lá embaixo. Romanos capítulo 2.
Perdão, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Você é o quê? Você é um injusto. A nossa única esperança é sermos justificados. Inclusive essa palavra que vai aparecer na parábola que a gente está estudando. O publicano, ele desceu da oração se sentindo justo? Não. Justificado é diferente. É quando alguém justifica você. É quando alguém parte em sua defesa. Então aqui ele continua. Paulo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A gente nunca vai buscar Deus pela motivação correta, a menos que o Espírito Santo esteja nos enchendo. A gente pode buscar Deus, por exemplo, para se tornar intelectual e respeitado. Eu vou estudar bastante teologia, porque as pessoas vão me chamar para pregar, vão me ensinar para ensinar em faculdade de teologia. Eu vou poder entrar em qualquer debate e colocar as pessoas, num patamar inferior ao meu. Como o irmão acabou de louvar, ele com certeza louvou para a glória de Deus, não tenho dúvida disso. Mas algumas pessoas começam a louvar, e eu já vi muitos, já com o interesse de gravar CD, DVD, fazer show. Pessoas que fazem shows em igreja, você sabia disso? Eles são convidados a ir em igrejas e eles recebem cachê. Eles vendem DVDs, eles vendem CDs. Eu não sei como é que está agora, porque hoje em dia não tem mais CD e DVD, é tudo MP3, não sei o quê. Baixa as coisas no Spotify, não sei o quê. Então, o mundo é assim. As pessoas querem se tornar o quê? Famosas. E no cenário evangélico parece que não mudou. Os pastores também querem ser famosos, ser reconhecidos. Hoje, como é que a gente mede que uma pessoa é famosa? Pelas mídias sociais. Você vai lá no Instagram da pessoa, na página do Facebook ou no YouTube. Essa pessoa tem quantos seguidores? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? É assim que você mede que uma pessoa é bem sucedida do ponto de vista dos homens. Hoje em dia ficou até mais fácil de você medir o sucesso de alguém. Se a pessoa tem muitos seguidores, então que a pessoa está dando certo, está fazendo sucesso. É isso que os homens buscam. Eles estão agora escravos, mais do que nunca, do sucesso. E aqui, Paulo diz, todos se extraviaram. A ideia é que todos estão perdidos. Extraviar significa perder. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você diz assim, não, de fato, é verdade, isso é alguém que não foi ainda alcançado pela graça de Deus. Está todo mundo nivelado, como condenado. É isso mesmo, eu entendi, pastor. Não, você não entendeu. Agora eu vou mostrar para você uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus e que ainda se via como um miserável pecador. Esse mesmo livro de Romanos. E quem vai dizer é o autor, é quem está escrevendo. Quer dizer, o autor é o Espírito Santo, mas aquele que escreveu com a inspiração do Espírito Santo. Capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, por que ele quer fazer o bem agora? Porque ele é crente. Quando ele não era crente de verdade, ele nem o bem podia fazer, ele nem sabia o que era o bem, agora ele já sabe. E ele quer fazer, mas ele diz, eu encontro uma lei de que o mal reside em mim. Tem um pessoal, os teólogos, que dizem que Paulo estaria falando dele antes da graça. Essas pessoas têm um sério problema, porque elas vão ter então que riscar Gálatas. Principalmente Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala da carne e do espírito, que estão sempre lutando. Aonde? Fora do crente? Dentro do crente. E Paulo está falando do mesmo assunto aqui. Inclusive, Martin Lloyd-Jones, que é um puritano, ele defende essa ideia. Spurgeon, a mesma coisa. Spurgeon, ele diz, não, é claro que aqui Paulo está falando dele crente. Aqui é Paulo crente.
porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Se ele não fosse crente, ele ia ter prazer na lei de Deus? Não. Quando ele não era crente, ele segurava a roupa, a capa daqueles que assassinavam Estevão. Então é claro que Paulo está falando dele como crente aqui. Mas no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. É a gente, irmão. Não é assim? Só sabe como é difícil ser crente aquele que tenta ser. É por isso que essas frases, né, que eu tanto repreendo, que as pessoas ficam com raiva de mim porque eu repreendo, a gente dizendo, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Uma pessoa que fala uma frase dessa é porque nunca foi crente dentro da igreja. A gente estava conversando ontem, eu voltei para casa dando carona a 2 pintores. Então, só diz que é fácil pintar uma parede quem nunca teve que pintar. Não é fácil. Pegar esse tom de vermelho? Não. Você pega a tinta branca, 2 bisnagas. E eu deixo nesse tom. É fácil. É muito fácil. Então, só diz que é fácil, como às vezes a pessoa diz, não é fácil ser jogador de futebol. Irmãos, é claro que os jogadores de futebol, né, muitos ganham somas astronômicas de dinheiro, mas você já pensou que eles têm que se concentrar antes da partida, 48 horas antes da partida, que eles têm todo dia, que eles precisam manter o peso, que eles precisam ter uma refeição, que é o nutricionista do time que faz. Eles têm uma vida completamente regrada. E aí você, não, mas é tão fácil ser jogador. Será que é fácil? Você já tentou ser? Então, normalmente a gente diz que é fácil ser aquilo que a gente nunca tentou. É como alguém que diz, é fácil ser dono de casa ou dona de casa. É mesmo? Já lavou prato? Já lavou roupa? Cueca? Já lavou cueca, calcinha? Já lavou? Já limpou o chão todo sujo de cocô? Já fez isso? Já limpou aquele negócio de aranha, com teia de aranha? Já limpou privada? É fácil. É fácil? Você já fez isso? Então a gente normalmente fala que é fácil aquilo que a gente nunca fez. Porque se a gente tivesse feito, a gente não dizia isso. Então a mesma coisa, a pessoa que diz, é fácil ser crente na igreja, nunca foi. Porque senão ele diria o que Paulo está dizendo aqui. É Paulo tentando ser crente. É Paulo se esforçando para ser crente. E ele vendo que tem uma outra lei. É como, por exemplo, alguém aqui diz, pastor, eu quero voar. Aí você vai ver uma lei. A lei da gravidade. Que lhe puxa para baixo. Você pode até saltar. Por exemplo, se você pratica esportes como vôlei, como basquete, você vai ver um monte de gente o quê? Pulando. O jogador de basquete, ele salta para arremessar. O jogador de vôlei salta para bloquear, para cortar. Mas eles avoam, ninguém avoa. Ele dá o pulo e volta. E por isso que tem que ter uns sapatos que tem um sistema de anti-impacto, senão o joelho vai embora. Então, quando uma pessoa diz, é fácil ser isso, nunca tentou. Nunca tentou. Por isso, cuidado quando você abrir a boca para falar, né, de algo que você não sabe. É bom que a gente fale daquilo que a gente conhece, não daquilo que a gente não conhece. E aí Paulo diz agora, me faz prisioneiro da lei do pecado. Paulo se sentia um prisioneiro. Por quê? Porque ele tinha pensamentos ruins ainda. E ele sendo crente. Lutero diz, olha, eu fiquei assustado. Porque eu achava que sendo crente eu não ia ter mais pensamento ruim. E eu tinha. Mas aí eu descobri que não era só. Que eu não podia impedir os pensamentos, mas eu podia combatê-los. E ele diz uma frase que fica famosa, a gente não pode, ele usa essa comparação, não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Então, eu não posso impedir os pensamentos ruins, mas eu posso lutar contra eles. Então aqui ele diz, desventurado o homem que sou. Desventurado, irmãos, é justamente o contrário de bem-aventurado. Que a gente vai ver lá no Sermão do Monte. Bem-aventurado, bem-aventurado. Aqui Paulo diz, desventurado, homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Segundo alguns historiadores, existia uma punição para alguns assassinos, né, para algum tipo de assassinato naquela época, que era você pegar a pessoa que você matou e amarravam o corpo da pessoa, e aonde você ia, o corpo da pessoa ia com você. Você ficava carregando um cadáver, não era enterrado pelo irmão Paulo, não. Né? Se você amarrava o cadáver lá, e você que matou, você tinha que carregar. Todo mundo via que você era um assassino, culpado de assassinato. E você acha que tinha bom cheiro? Já viram como é o corpo de alguém em putrefação? E aí Paulo está falando de algo assim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Eu sou culpado de assassinato. Eu sou uma pessoa que merece ir para o inferno. Quem me ajudará? Paulo está clamando. Isso daqui é uma voz de desespero, irmão. E ele mesmo responde. Olha que coisa linda. Graças a Deus. Não viu um aleluia? Aleluia! Aleluia! O irmão do aleluia ficou meio assim. Será que eu dou? Graças a Deus por Jesus Cristo. Não é bonito isso? Glória. Ele está dando graças a Deus, Glória a Deus por Jesus Cristo. Obrigado. Que é aquele que nos justifica. Olha que isso não é uma visão de Paulo. Isso é uma visão bíblica. O apóstolo João vai escrever, anos depois dessa carta de Romanos: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, não se esqueçam que temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Não é maravilhoso? O apóstolo João está incentivando a gente a pecar? Não. Mas ele sabe que o diabo, ele vai tentar lançar em sua vida e na minha uma sensação de culpa que nos afasta de Deus. Quando na verdade, quando a gente se suja, a primeira atitude que a gente deveria é o quê? Procurar se limpar. Por isso, o limpo, limpe-se mais ainda. Como está escrito em Apocalipse 22. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fez uma pergunta, e no seu desespero, o Espírito Santo enche de esperança na graça de Deus, que nunca nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Paulo falou isso nos capítulos anteriores, se não me engano, no capítulo 5 dessa carta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha, a mente dele foi transformada, é o que ele vai falar em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo fala como alguém que teve a sua mente transformada. Mas ele diz aqui, mas segundo a carne, a lei do pecado. Paulo está falando dessa luta interna que o cristão vai ter até o último dia aqui na terra. Da carne e do espírito. A gente vai olhar para algumas coisas e a gente vai ficar tão triste com a gente mesmo, porque a gente vai dizer, meu Deus, eu ainda penso nessas coisas? Sim, eu penso. Mas eu não vou deixar que esse pensamento me domine. E a gente combate e triunfa. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o que habita no mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então o pensamento vem e a gente combate. E a gente triunfa. No nome de Jesus. Mas isso só é possível, irmãos, num coração humilde. Uma pessoa soberba, ela está se auto-sabotando. Alguém vem dar um conselho para o bem, ela não aceita. Quem é você para me dar um conselho? É como, por exemplo, às vezes tem gente que diz assim, eu não vou aceitar conselho de casamento de um pastor que é solteiro, como é o caso do pastor Ju. Mas assim, se ele falar biblicamente, você tem que aceitar. O apóstolo Paulo não tem referência de que ele era casado, mas ele fala de casamento. Olha, vem cá, é casado? Ah, o cônjuge não é crente? Quer se apartar? Deixa que se aparte, você não é obrigado à escravidão. Mas Paulo não é crente, não vou dar ouvido a Paulo. Você que não tem, para você ver o que vai acontecer.
O que faz da gente um obreiro aprovado não é as nossas experiências pessoais. É manusear bem a palavra de Deus. Não é interessante isso? Mas na igreja evangélica hoje não. Parece que as experiências pessoais estão acima da palavra de Deus. Ah não, mas no meu casamento eu tive sucesso. Hoje eu e minha esposa vivemos em eterna lua de mel. Por quê? Porque eu ganhei muito dinheiro, dou sempre presente para ela. Tem um cartão platinado, é aquele assim, sabe? Tipo de comum, que pode passar helicóptero, casa, né? Então assim, depois que eu dei esse cartão para minha esposa, varão, meu casamento era assim, ó, chá! Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que o mundo tem como sucesso para Deus, não é. Então, voltando agora para o nosso texto, que é Lucas 18. Propôs também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Ó, quem você pensa que você é? E não adianta você me dizer, né? Não, pastor, eu sou um pecador miserável. Por quê? Porque a falsa humildade é pior do que o orgulho aberto. Tem muita gente que fala assim, não, é que sou eu sou tão pequenininho. Na verdade, essa pessoa, ela se acha. Ela está falando aquilo, na verdade, só para se esconder. Para tentar embelezar o seu orgulho. Na mente, ela se acha acima de todos. E ela coloca a sua humildade, inclusive, como aquilo que mais enaltece a ela. Você vai perguntar para algumas pessoas, eu conheci uma pessoa, o irmão João também conhecia, que tinha um apelido de humildão. Esse apelido não é de brincadeira não, irmão, porque ele se achava humilde. E aí uma vez ele disse, eu sou humilde, eu só quero um carro, uma cobertura, um jet ski para durante o final de semana eu dar uma passeada. Eu digo, só que é isso. E também uma lancha. Uma lancha, né? Uma lanchinha. Não quero uma lancha grande não. Não quero assim 20 pés, 50 pés. Nada assim como o Sheik da Arábia Saudita. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Porque com certeza humilde ele não é. Porque aquele que diz que é humilde, ele já revelou a falta de humildade. Então, mas a gente vive num mundo assim, do ponto de vista de Deus, às avessas. As pessoas dizem, não, eu sou humilde. Por quê? Porque eu como com a mão. Mas, irmão, se você come com a mão, cuidado, lave a mão, viu? Porque pode pegar bactéria aí, né? Mas assim, isso não faz você humilde. Não, eu sou muito humilde. Eu falo com todo mundo. Não, isso não significa que você é humilde, você é sociável. Preciso que você aprenda a usar os adjetivos corretos. Para que você naquele grande dia não se veja enganado. E quem enganou você? Você mesmo. Já imaginou naquele grande dia, Jesus diz, os humildes deem um passo para frente. Os verdadeiros humildes vão dar um passo para trás. Quando você dá um passo para frente, Jesus diz, vocês que deram um passo para frente, todo mundo reprovado. Porque um humilde não se vê como humilde. Ele se vê como alguém que ainda precisa trabalhar muito a sua humildade, que é a capacidade de ser humilhado. Por isso a gente vê tantas pessoas na Bíblia que são reprovadas pelo Senhor, porque aquele que a si mesmo se exalta será abatido. Deus resiste ao soberbo. Imagine, você está querendo subir, soberbo, né? E Deus resiste. Quem é que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? O soberbo que quer subir ou Deus que resiste? Quer um exemplo desse cabo de guerra? Um homem chamado Nimrod. A história dele está em Gênesis capítulo 11. Ele diz, façamos uma torre tão alta que a gente chegue no céu. E a gente vai fazer o nosso nome grande. Esse é o soberbo. E Deus resistiu. Colocou idiomas diferentes em grupos de pessoas e eles tiveram que abandonar a construção da torre e cada um ir para um lado.
porque eles não conseguiam mais se comunicar. Deus só precisou fazer uma coisa. A gente vê a história de um rei que era primo de Isaías, o rei Uzias. Eu particularmente sempre me confundo, né? Uzias, Urias, né? Mas o nome do rei é Uzias. Urias era o marido de Betseba. E o rei Uzias, ele conseguiu vitórias e ele foi durante um tempo na sua vida temente a Deus. Mas teve uma hora que ele começou a se achar. E ele disse, não, eu sou muito abençoado por Deus e eu vou fazer agora aquilo que somente os sacerdotes podem fazer. Eu vou apresentar incenso ao Senhor, porque eu sou muito crente. E o que foi que Deus fez? Enviou uma lepra e ele morreu leproso. Aquele que teve tanto sucesso durante um determinado tempo da sua vida. Então é importante que a gente tome cuidado, porque com Deus não se brinca. Principalmente nessa área, irmãos. Essa é uma área assim, onde é perceptível, é algo assim quase que palpável. Você vê uma pessoa que está sendo aprovada e uma pessoa que está sendo reprovada. Porque humildade é algo que você não consegue esconder. Quando você é humilde, você não vai se ver como humilde, mas as pessoas vão ver que você é humilde. É como essa lâmpada, ela está iluminando. Mas ela está iluminando a ela? Não. Ela está iluminando o ambiente. Como Jesus disse que nós deveríamos fazer, como uma lâmpada que é colocada no lugar mais alto da casa para que ilumine toda a casa. Esse é o humilde. Ele vive para servir. Jesus, inclusive, traz como referência isso na sua própria vida. E ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele tinha direito de ser servido por todos. Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Mas ele veio como servo, para nos dar exemplo. E a gente vê muitas pessoas na igreja, onde a humildade passa longe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando Jesus está falando isso, a gente aponta logo o dedo para os fariseus. Mas Jesus está falando isso, inclusive, para aqueles que eram discípulos. E que muitas vezes, como o apóstolo Pedro, Jesus, é verdade, esse pessoal aí, né? Esse pessoal é tudo do mal. Mas a gente que abandonou tudo para te seguir. Não, Pedro abandonou o emprego, mas ele não abandonou a esposa. Ele continuava casado. Ele não abandonou a casa dele. Quando ele voltava para Cafarnaum, a casa dele estava lá, ele não vendeu. Mas a gente sempre pensa da gente mais. A gente acha que está fazendo muito, quando a gente não está fazendo muitas vezes nem o mínimo. A gente já se acha que está fazendo demais. Porque o padrão da gente são os injustos, como nessa parábola. Então, eu não sou um roubador, eu não sou um estuprador, eu não sou um ladrão, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, eu não quero saber quem você não é, eu quero saber quem você é. Porque é importante que você entenda que o cristianismo bíblico, ele é ativo e não passivo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não é o que você deixa de fazer, é o que você aprende a fazer. Porque deixar de fazer o mal, algumas pessoas até aprendem. Mas e fazer o bem? Não. Tem que ser crente para isso. É como Paulo dá o exemplo do que é uma mudança de vida verdadeira. Então ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Aí na nossa mentalidade de evangélico do século XXI, como é? Antes eu roubava, não vou roubar, vou trabalhar, aí vou ter minha casa. Aí vou bater minha laje, vou ter meu aluguel. Vou ter minha casa, vou morar numa casa, bato umas 3 lajes, alugo, porque já estou pensando lá na frente, aleluia. Não, ele não diz que é para você trabalhar e, sabe, guardar recursos aqui na terra. Não.
Trabalhe para ter com que acudir necessitado. o necessitado. Parece que não está na Bíblia isso. Não, pastor. Olha, a gente na época que a gente tinha o CAC na Boca do Rio, centenas de pessoas passaram lá em situação de rua. E elas se diziam crentes na sua grande maioria. E 99% das pessoas que conversavam comigo, a conversa era uma só. Não, pastor, eu quero de volta a minha dignidade. A droga me tirou a casa, a droga me tirou a família, e eu quero isso de volta. Eu digo, e Jesus? Não, pastor, Jesus também. Não, mas Jesus também não pode. Mas como não pode? Porque Jesus disse que você tem que amar Ele acima de tudo e todos. Então, se você realmente quer uma vida verdadeira, você não tem que pensar em sua família agora, você não tem que pensar em casa agora, você não tem que pensar em emprego agora, você tem que pensar em sua vida espiritual agora. É nisso que você tem que pensar. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitos aqui que conviveram no CAC sabem disso. Que as pessoas lá não eram isso que queriam. Elas queriam um emprego. Elas queriam uma segunda oportunidade com a família. Não, vou ficar umas 2 semanas aqui, ligo para minha família, digo que estou bem, minha família vai me receber em casa. Pastor, fale com minha mãe. Pastor, fale aqui com minha esposa, diga que eu estou bem, pastor. E aí você falava, né? Oh, ele está aqui, está com a gente umas 2 semanas. Está vendo? No dia seguinte, a pessoa nem se despedia. Só era a mensagem, só era a resposta. Pastor, aquele camarada que ligou ontem para a mãe já foi embora. Então é importante que a gente veja que considerar-se justo é algo natural da nossa carnalidade. A gente se acha justo. Quer ver uma referência? Eu já estou concluindo, irmãos. A gente vai parar aqui nesse versículo, tá certo? Para os irmãos ficarem bem tranquilos. Mas, quer ver uma coisa? Agora a gente está tendo eleição, né? De cada 10 pessoas que você conversar na rua, 9 vão passar para você uma filosofia muito bonita, né? Para não dizer outra coisa. Político é tudo ladrão. Tudo bem. E quem coloca os políticos lá? Quem foi que fez com que a família toda voltasse em determinado político só porque ele deu um saco de cimento? Quem fez com que a família toda votasse no político só porque ele deu a cerveja do churrasco? Quem foi? Quem foi que fez isso? Foi a gente, pastor. Sim, e por que você está dizendo que é ele que é ladrão e vocês não são? Quando você aceitou, você se tornou pior do que ele. É como as pessoas que estão nas falsas igrejas. Elas se tornam piores do que os falsos mestres. Porque são elas que sustentam a eles. Se elas parassem de sustentar os falsos mestres, é a lei da oferta e da procura. Se elas parassem de sustentar os falsos mestres, eles saíram de lá e iam procurar outra profissão. Então é preciso que a gente veja que a injustiça começa com a gente. E a gente tem que ter essa visão a nosso respeito, porque só se vendo como doente é que a gente pode ser tratado. Enquanto a gente não tiver essa visão, e tem que ser uma visão bem grande. 10 anos de igreja, eu me vejo muito mais enfermo do que no primeiro ano. Isso não significa que no primeiro ano eu não era crente. Não, isso porque o conhecimento é gradativo. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu enxergo as minhas imperfeições que antes eu não enxergava. E tenho chance agora de lutar contra elas. Porque antes eu nem conhecia. O que é que o salmista diz? Senhor, me revela os pecados que me são ocultos. Tem coisas que a gente pode estar fazendo que a gente nem sabe que está desagradando a Deus. É verdade. E aí Deus revela e a gente tem a oportunidade de se arrepender e mudar. E de ser perdoado. Então ele diz, cuidado, porque alguns confiavam em si mesmos por serem justos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. E a consequência natural é essa. Se você acha, eu sempre pego o coitado do irmão José, né? Então, se na área dele, ele está trabalhando na área de vendas, uma pessoa que se acha um bom vendedor, ele vai desprezar os outros. Tem uma venda grande, não pode deixar que eu faço, porque eu sei como, sabe? Então, boa conversa.
Não bote fulano não, fulano vai perder a vida. Me bote. A pessoa que acha que joga bola, toca pra mim! A bola tem que ser no pé do craque! Aleluia! Então, irmão, se acha o melhor coveiro de todos. Ah, é enterro de alguém famoso? Sou eu que vou fazer. É para não ter problema. Então, quando a gente tem uma opinião a nosso respeito, e a gente tem vivido numa sociedade que diz que você tem que ter o quê? Autoestima. Então você tem que se achar mesmo. Eu vi uma entrevista uma vez, na verdade foi uma entrevista, uma partezinha de uma entrevista, justamente estava trabalhando, que eu estava orando nesse sentido, e Deus permitiu que eu visse. Um jogador de futebol, acho que quase ninguém vai conhecer ele, Cristiano Ronaldo. E ele falando numa entrevista, de uma entrevista que ele deu, que na opinião dele, ele é o melhor jogador do mundo, de todos os tempos. Bem humilde ele. Aí a moça disse assim, mas assim você não acha que é se achar demais? Ele disse, se eu não pensar isso de mim, eu nunca vou ser o melhor jogador de todos. Aí ele diz assim, como o cameraman que está me filmando. Se ele não se achar um bom cameraman, então é melhor que ele nem seja cameraman. E o mundo tem esse tipo de pensamento, que no primeiro momento pode até parecer certo. E a gente tem visto esse tipo de filosofia crescendo e entrando na igreja evangélica. Você tem que ser o melhor. Você hoje é um funcionário, trabalhe para você ser patrão. Por quê? O que tem de errado em ser funcionário? Você que está no aluguel, trabalhe para ter sua casa própria. Por quê? Qual é a diferença de aluguel para casa própria? Não, pastor, não, né? Você tem que pagar aquela taxa. Você não tem que pagar o aluguel, mas você vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar a água. O irmão, a gente vai ter que continuar pagando. A gente paga para existir, que é o imposto de renda. Você existe, imposto de renda. Então, mas eu tenho meu teto. Que ilusão. Meu filho, você não tem nenhum sarcófago. Pergunte ao coveiro, que sabe mais do que eu. É 3 anos. E depois a família vai ter que ir lá buscar o ossado. E ver o que vai fazer com ela. Porque você acha que está pagando enterro ali? Não, você está pagando 3 anos de uso daquele jazigo ali, não é isso? Depois dos 3 anos você vai lá, viu? Senão pegam lá o material lá e dão lá para as universidades, para alguma coisa. Por quê? Porque você só tinha direito a 3 anos ali. E o pessoal diz, pelo menos quando eu morrer, eu vou ter meu telhado. É sério. Então, cuidado, porque essa cilada é um pecado, é como a Bíblia diz, né? O pecado, a Bíblia nos ensina esse princípio, que o pecado ele sempre vem de galera. Teve uma pessoa que disse, pecado é igual a barata. As mulheres aqui, graças a Deus as mulheres aqui não tem medo de barata. Sabe? Filho de Deus, barata vem, saia barata em nome de Jesus! E a barata vai embora. Mas assim, quando você vê uma barata, aí você diz assim, meu amor, tem uma barata em casa. Olha, eu vou dizer uma coisa, marido, ele ama a esposa, então ele vai lá, mata a barata, mas se a esposa perguntar, ele tem que ser sincero. Você viu uma barata, mas com certeza não tem uma só. Tem várias. As baratas, elas vivem em ninhos. E tem a divisão, aquela que você viu ali, é a que saiu para espionar. É por isso que o veneno de barata, você sabe como é que ele funciona? Ou você nunca teve cuidado de ler? Isso é coisa de marido, né? Então, quando aparecia barata lá em casa, começa... Mas eu que tenho um treino lá em casa. Tô na rua, tá barata! Mas eu tô na rua! Mas bate ela no telefone! Vou botar no vivo a voz aqui, bate ela! Aí você aprende a matar barata. Porque senão você vai ter prejuízo. Você chama um dedetizador, ele vai cobrar R$150. Quando na verdade o veneno de barata é 15. E você não precisa de técnica para botar o veneno, não. Você bota ele lá e pronto, ele faz o trabalho dele. A barata vai lá, come o veneno,
e ela, aquela barata infectada, é como o vírus. Ela leva para o ninho e as outras ficam todas também. As mulheres ficaram felizes agora, né? Ufa, aleluia. Olha, comprei esse veneno, como é que eu falo? Então ela volta para o ninho, envenenada, e as outras também vão morrer. É importante, irmãos, que a gente tenha cuidado, porque se você não trabalhar a humildade em você, consequentemente, você vai ser uma pessoa que despreza os outros. Não, pastor, eu trato todo mundo bem. Não trata. Você pensa que trata. Essa pessoa, por exemplo, que diz, eu sou humilde. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim. Elas dizem, eu sou humilde, mas fulano não é. Fulano não é humilde. Fulano não quer uma lanchinha de 10 pés. Ele quer uma de 20, que absurdo. Eu só quero uma de 10. Então, sempre quando você tem esse referencial, quem não tem um referencial igual ao seu, você vai dizer que é o quê? Injusto, pecador. Não é o que o fariseu vai fazer nessa parábola? Ele vai dividir o mundo entre dois grupos de pessoas. Os que são como ele e os que não são. Quando, na verdade, o referencial é Jesus. E ninguém é como ele. Mas os verdadeiramente crentes vão morrer tentando ser como ele. Amém. O apóstolo Pedro contra a tradição da igreja, não tem na Bíblia, mas a tradição conta, e várias fontes apontam que essa tradição é verdadeira. Quando ele foi condenado a morrer crucificado, na crucificação ele chega para o centurião, o chefe lá, né, que recebeu a ordem, e diz, por favor, eu quero fazer um pedido. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Você imaginou isso? A crucificação por si só é uma morte extremamente temida por ser muito dolorosa. Mas, irmãos, quando você crucifica alguém de cabeça para baixo, ela não só vai ficar asfixiada, não. Todo o sangue desce para a cabeça e literalmente a cabeça explode. Ele pediu para isso, para morrer assim. Porque ele não se achava digno de ter a mesma morte que o seu Senhor. Você entende o que é humildade? Humildade, irmãos, é o contrário do que a maioria de nós temos feito, que é lutar pelos nossos direitos. Humildade é abrir mão dos nossos direitos. É assim que a gente demonstra para o mundo que a gente é diferente. E não lutando por eles. Por isso a gente precisa acordar. Porque quando a gente lê uma passagem como essa, e foi assim que eu comecei e quero terminar, a gente lê e diz, realmente, os fariseus são, possíveis. Mas aqui Jesus não está pregando para os fariseus. Ele está pregando para toda a classe de pessoas, inclusive alguns que se diziam seus discípulos. Mas se achavam justos. E desprezavam os outros. E a gente tem que tomar cuidado para essa classe de pessoas não ser a gente. Verdade. Vamos orar. Ó Senhor, ajuda-nos a uma reflexão séria a nosso respeito, à luz da sua palavra, Senhor. Quem somos? Quem somos, Senhor? Nós já sabemos que não somos quem deveríamos ser ainda. Mas nos ajuda, Senhor, a enxergar os pecados que nos são ocultos, e muitas vezes nós temos sido coniventes com os nossos próprios erros, quando na verdade nós deveríamos ser extremamente exigentes com os nossos próprios pecados e misericordiosos com os outros. Temos feito o contrário. Somos extremamente compassivos com os nossos erros e exigentes com os nossos semelhantes. Livra-nos, Senhor, desse engano diabólico e nos ajuda a viver uma vida reta aos seus olhos, Senhor, pautada por humildade que vem do amor. Nos sentimos amados, perdoados, e diante de tão grande amor, desejamos viver uma vida reta aos teus olhos, Senhor. Não julgando os outros, mas principalmente julgando a nós mesmos. E deixando para trás
as coisas que passaram em uma vida santificada gradativamente pela tua graça. Como o Senhor disse, crescendo na graça e no conhecimento de ti, nos tornando de glória em glória a imagem e semelhança do nosso Senhor bendito, que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nessa tarefa tão difícil de cultivarmos a humildade dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos vermos como de fato somos, para que possamos ser transformados por tua graça, a tua imagem. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Quem é humilde aqui? Amém. Quer dizer que já aprenderam. Misericórdia, isso mesmo, né? Mas quem quer ser humilde aqui? Amém. Amém. Aleluia. Humildão, não? Não, tá fora. Humildão, essa filosofia de humildão.